Ó, é o seguinte, agora vamos mudar de assunto e vamos falar de um assunto realmente muito sério. Falar de saúde. Agora me diz uma coisa, você aí de casa, já teve dificuldade para engolir alimentos sólidos ou líquidos? Já sentiu como se eles estivessem presos na garganta? Saiba que isso pode ser uma disfagia, um problema bastante comum, mas que pode servir de alerta para possíveis alterações no funcionamento do esôfago, podendo ser tratada através de medicamentos e reabilitação. Sobre esse assunto, nós vamos começar o programa. E agora, no nosso quadro Saúde em Dia, a gente vai tratar desse tema. E olha só, para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a queridíssima fonoaudióloga Weslane Mello, para tratar da disfagia. Muita gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente que problema é esse, o que vem a ser a disfagia. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A disfagia é uma dificuldade no processo de deglutição de alimentos, de líquidos e até da própria saliva. Então, a gente precisa saber que a disfagia não é uma doença, ela é um sintoma de algo que está aí por trás. Perfeito. Então, ele pode ser proveniente de um Parkinson, de um Alzheimer, de um pós-AVC, que vem acometendo muitos jovens aí, um pós-traumatismo crânioencefálico. Quando você fala muitos jovens, é porque a gente raramente ouvia, um tempo atrás, falar de jovens, A gente achava que o AVC, que o derrame era só mais para idosos. E hoje a gente vê que toda a idade, né? E a gente tem percebido que a disfagia também vem junto com o AVC, dependendo de onde acometa, a disfagia vem aí. E também no idoso, decorrente do processo de envelhecimento da musculatura do idoso, e a disfagia aí vem junto também. E como é que a gente pode perceber que está sofrendo? Né? Qual é o principal sintoma que a gente percebe, assim, olha, tem algo que não está indo bem? Sim, o principal sintoma que a gente percebe é o tosse e o engasgo frequente. Não é aquele tosse que a gente tosse uma vez e passa. Sim. É aqui todas as refeições a gente percebe que tosse, está se engasgando. Sim. Tem sujeitos que percebem, ó, tem a sensação do alimento estar parado, que não está descendo. Descendo. Tô sentindo dor para deglutir. A alimentação é prazerosa, ela não é para sentir dor. Então, se está sentindo dor, tem alguma coisa errada aí. A gente percebe também que tem pacientes que estão sujeitos que estão emagrecendo e a gente não sabe a causa. Está tendo pneumonias recorrentes, está indo muito para o hospital, então é bom a gente ficar de olho aí, mas o principal sintoma é a tosse e o engasgo frequente em todas as refeições. Certo, então dá para, né, a partir daí ficar atento que algo não está indo bem, né? Como isso. A senhora falou em relação à alimentação tem que ser prazerosa. É um momento a alimentação tem que ser prazerosa. Que a gente se sinta bem, né? E não sinta dificuldade para poder se alimentar. Aí a gente tem, né, junto com você de casa, aquele momento bem especial, a gente pediu para que ela trouxesse alguns itens que a gente pudesse demonstrar para vocês de casa, não é? Exatamente sobre o engasgo. Isso. O fonoaudiólogo, quando a gente atua desde a avaliação. Então, na avaliação, a gente começa a perceber quais são as alterações na deglutição que está ocorrendo aí. E a partir daí, a gente vai montar um plano terapêutico para aquele paciente. Sim. E dentre algumas condutas que é competência do fonoaudiólogo, como, por exemplo, a gente adaptar a consistência. Então, tem aqueles pacientes que a gente não consegue comer comida normal, aquele pedaço de carne, feijão normal. Então, a gente precisa amassar, bater no liquidificador. Sim. Então, a gente faz alguma mudança nessa consistência. E uma outra mudança que a gente faz é quanto aos líquidos. A gente se engasga muito com o líquido, é muito frequente, devido à consistência mesmo. O líquido, ele é ralo, então, para ele escorrer aqui, Sim. é mais fácil do que um alimento mais sólido. Então, a gente tem dificuldade. Então, algumas dicas que a gente dá. Isso é legal. Ao invés de a gente beber, tá apresentando tosse e engasgo com líquido, o que fazer? Quando a gente toma água assim, além da gente colocar a cabeça para trás e a gravidade ajudar aqui, a gente tem que ter um maior controle oral dessa água. Sim. A mesma coisa acontece no canudo. Quando a gente suga, a gente tem que controlar aí a sucção, a respiração e a deglutição. E a gente pensando aí no idoso, é mais difícil. Então, o que a gente sugere e a gente indica muito é que os líquidos sejam tomados na colher. Qualquer líquido, água, suco, café. Então, na colher, a gente vai controlando o volume que a gente está dando, que a gente está tomando. E para o sujeito que está recebendo, é importante para ele controlar
esse líquido na É cavidade mais oral. fácil do que tá, É mais né, fácil. com a respiração, a questão de estar engolindo também, Isso. que acaba dificultando um pouquinho, que são, Isso. né, É mais algumas fácil atividades. enquanto controle oral mesmo. Perfeito. A colher é o mais indicado. Mas é claro que tem pacientes que a gente faz uma mudança aí, e aí por isso que precisa da avaliação do fonoaudiólogo. E essa dica, né, na hora de tomar, por exemplo, pessoas que não têm nenhum tipo de disfagia, mas que na hora que, vez por outra, tem, né, aquela dificuldade aí, falar, entrou, né, entrou errado. Entrou errado. A tosse, Jaqueline, ela acontece justamente porque o alimento estava indo para o lugar errado. Sim. Aí a tosse é um mecanismo de defesa, ele volta para o lugar certo. Então, quando a tosse acontece, a gente fica bom, ó, fica feliz. Que bom que está acontecendo, mas a gente precisa investigar. A gente que não tem disfagia, o que eu falo, ó, tenta o copo que tem que virar, não a gente virar, porque quando a gente vira, a gente está ajudando a gravidade. Então, assim... Assim, e principalmente controlando os goles que a gente vai tomar. Não precisa aquele golão de água. Olha aí, viu? Então tomar com calma, por mais que você Isso. esteja com sede, porque isso aí pode, inclusive, né, gerar uma tosse, você não conseguir engolir água totalmente, né? Que aí dá Exatamente. aquela ânsia e aí vem outros sintomas que são negativos. Então, Isso. hoje tem aumentado o número de pessoas com disfagia? Tem aumentado sim. É como eu te disse, a gente antes tinha um perfil que era só de idosos. A gente continua com esse perfil de idosos, até porque nossa população ela tem envelhecido mais, mas a gente tem percebido a disfagia na criança, no recém-nascido, aquele bebê que nasceu antes do tempo, tá com a dificuldade aí na respiração, na deglutição. E na respiração a gente tem no adulto, principalmente pós-AVC. A gente tem recebido muitos pacientes pós-AVC que têm tido uma disfagia aí leve, mas tem sim. Então, aí tem que ter um cuidado para que haja uma reabilitação, para que a pessoa aprenda, né? Então, é um recomeço. É um recomeço. E quando a gente puder intervir o quanto antes, a gente atingir esse paciente o quanto antes, é melhor. E daí que a gente entra no atendimento domiciliar. Sim. Que a gente consegue retirar aquele paciente do hospital, certo. que é o tempo de permanência lá não ser muito longo, e a gente traz para casa. Então, tem alguns pacientes, principalmente idosos, que têm uma dificuldade aí de ir para a clínica, de locomoção, é mais desgastante. Então, eles preferem ficar em casa e a gente tem crescido aí com esse tipo de atendimento, que é o atendimento fonoaudiológico domiciliar. Olha aí, que é uma novidade, Que é uma novidade, que a gente tem crescido aí, a gente como categoria, os fonoaudiólogos têm feito esse trabalho e tem dado super certo e a gente tem aumentado essa demanda aí. Que bom, porque a gente consegue atingir esse paciente que está em casa também. Perfeito. Que muitas vezes não chega aí ao hospital, mas que está com aquela sensação, Isso. vai a uma consulta, descobre e aí precisa ser tratado, Isso. né? A gente acha precisa... que uma tossezinha hoje, uma tossezinha amanhã, mas quando começar a ficar frequente, é indicado sim procurar um médico, um fonoaudiólogo para fazer essa tosse, avaliação. Ela é sempre decorrente da alimentação ou ela pode vir durante o dia? A pessoa que percebe que de repente começou a tossir, fez vários exames e aí detectou que não tem nenhum tipo de problema relacionado exatamente, né, à tosse, no caso de pneumonia, outras doenças Sim. que são mais relacionadas à tosse. Pode ser uma disfagia? Pode ser uma disfagia, porque a disfagia é uma dificuldade, inclusive, para a saliva. Então, ela também é da deglutição. Então, a gente envolve aí a deglutição de alimentos, de líquidos e da própria saliva. Então, a gente está percebendo aí que está se engasgando, está tossindo muito durante o dia com a saliva, tem alguma coisa estranha aí. Talvez seja uma questão só muscular, principalmente o idosos, essa musculatura mais flácida, mais hipotônica, mas por via das dúvidas a gente sugere que aí procure um fonoaudiólogo para poder fazer essa avaliação e esse acompanhamento. Olha, a gente agradece demais aqui essa entrevista, muito importante falar desse tema para quem está em casa e abordar. Informação é sempre o melhor caminho, né? Sim. E a gente agradece demais pelos esclarecimentos e por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a vocês. Espero que vocês também tenham acompanhado aí essa entrevista, tenham gostado e a gente sempre vai trazer aqui algo relacionado à saúde para você, para o seu bem-estar, né? Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, que essa é a nossa grande preocupação. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Nosso quadro Saúde em Dia.